Olá, galerinha do terceiro ano, boa tarde. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a disciplina de ciências na página 166, né? As propriedades dos sons, né? E assim, alguns aluninhos já vão ter essa parte respondida, que são aqueles aluninhos que estavam indo para a escola, tá? E outros ainda não. Então a gente vai gravar essa aula para que todos possam continuar e ficar no mesmo lugar na apostila, certo? Então quem já fez, parabéns, acompanhe a aula, assista para relembrar o conteúdo. E quem não fez, vamos lá, mãos à obra. Vamos colocar aqui na nossa apostila de ciências, tá aí, ó, capítulo 3, o som e suas propriedades. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o som. Qual é o seu instrumento musical preferido, né? Aquele que você escuta e qual que você gosta mais. Os sons são criados com diferentes instrumentos, né? E causam diferentes sensações. Qual a sensação que o instrumento musical causa em você, que os sons causam em você? Você consegue identificar os instrumentos musicais apenas escutando ou você precisa ver os instrumentos? E você sabe como esses instrumentos são produzidos? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses questionamentos. Aqui nós temos a imagem de abertura que mostra vários instrumentos musicais, ó, da turminha Dom Bosco, né? Eles tocando a fanfarra, olha que legal, certo? Então vamos lá. Propagação do som. Assim como a luz, o som se propaga em diferentes meios. Aí aqui fala pra gente, nós nos dividimos em grupo, mas nós estamos em casa, então a gente vai analisar as imagens e vamos dizer se essas ilustrações, né? Depois classifica os meios de propagação. Qual é o meio de propagação das imagens? Se ele é um meio sólido, líquido ou gasoso. Então nós temos aí, ó, as janelas estão tremendo, né? Então a gente percebe que é um meio sólido, porque a janela é um objeto. Na imagem 2, ó, dentro da água, então a gente sabe que é um meio de propagação líquido. Na imagem 3, a gente sabe que é um meio de propagação gasoso, porque ela está cantando, né? Na imagem 4, né, ele cabe torneira, a gente sabe que é um meio de propagação sólido, porque é no piso, tá? Tremendo o chão. O apito, ó, o som que sai do apito, ele sai através do quê? Do vento, né, do ar dela soprando, então é gasoso. E o 6 é líquido, né, tá dentro da água, tá? Então vamos copiar aí as respostinhas, vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês verem, tá? Podem colocar as respostinhas aí, vou dar um tempinho para vocês copiarem. Isso aí. Qual coisa vocês podem estar voltando aí e copiando. Vamos lá. O que é som? Você já reparou que quando jogamos uma pedra em um lago, são formadas pequenas ondas na superfície da água? Elas são exemplos de ondas físicas. O som é um tipo de energia que se propaga no mesmo modo também na forma de ondas. Assim como vimos na atividade anterior, as ondas sonoras podem se propagar, se espalhar de diferentes maneiras e com diferentes materiais, sejam eles líquidos, água, gasosos, ar atmosférico ou sólidos, chão e superfície de objetos. Nós, por exemplo, essas ondas que formam o som causam a vibração dos meios que se propagam. Vibração são movimentos que se repetem em um meio durante um certo período. Nós, por exemplo, geramos sons ao falar, pois nossas cordas vocais vibram. Assim as pessoas nos ouvem porque esse som se propaga pelo ar até chegar às orelhas delas. O som sempre é gerado por fontes sonoras. Elas são qualquer objeto, instrumento ou ser vivo capaz de produzir vibrações, tá? Então, os instrumentos musicais e a voz são fontes sonoras. Como o som se propaga pelo ar, podemos ouvi-lo mesmo quando a fonte sonora está longe.
por meio do sentido chamado de audição, né, os nossos ouvidos. Quando o som se propaga em um meio sólido, podemos sentir sua vibração por meio de um sentido chamado tato, né? A propagação do som pode ser identificado pelo corpo por meio dos sentidos da audição e do tato, do toque, do ouvir e do tocar. Um passo à frente. As pessoas que não conseguem ouvir o som são chamadas de surdas. Quando alguém tem perca leve ou moderada de audição, é considerada deficiente auditiva. Em alguns casos, é possível usar aparelhos auditivos ou fazer cirurgias para ouvir melhor. Algumas pessoas se comunicam sem precisar dos sons, por meio da linguagem de sinais, que a gente chama de Libras, linguagem brasileira de sinais. Para celebrar as diferenças e a diversidade, é importante respeitar todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência auditiva e surdez. Nós somos todos iguais, tá? Aí isso aqui é uma brincadeira, ó, telefone com fio de barbante. Então você vai pegar 2 copinhos, vai colocar um fio com copinhos descartáveis, vai fazer um furinho embaixo, vai amarrar um barbante e aí você vai brincar com colegas de telefoninho, tá? É bem legal. Quem quiser fazer essa atividade em casa pode estar fazendo. Aí depois que vocês fizerem essa atividade, a gente tem essas perguntinhas aqui, tá? Aí, claro, isso depois dessa experiência. Você conseguiu ouvir o que o seu colega falou no telefone? Quem fez na sala já respondeu, né? É uma respostinha sua. É bom fazer em casa e fazer com a mamãe, com o papai, com o titio, com a titia, com o vovô, com a vovó, para poder fazer a experiência. Explique como isso foi possível. Então, ao falar dentro de um dos copos, o ar do interior dele vibra e faz vibrar o som do copo. Como o barbante está preso ao fundo desse copo, a vibração chega até ele, se propaga ao longo do barbante, alcançando o fundo do outro copo, com o outro colega que está com o próximo copo na orelha. Pode escutar a voz de quem falou, né? Então, assim, por conta da vibração, né, das cordas vocais, da voz, então, por meio do barbante, se chegará, né, até o próximo copo. É interessante dizer que vocês não podem estar muito próximos, tá? Para ver se funciona realmente. Se essa mesma atividade for realizada sem barbante, o resultado será igual? Não, porque o barbante ele serve como meio sólido que vai transmitir, propagar o som. Eco. Você talvez já tenha percebido que em alguns locais conseguimos ouvir a repetição do que dizemos. Por exemplo, se falamos algo em um salão vazio, dependendo do tamanho desses ambientes, é possível escutarmos nossa fala novamente logo depois. Isso acontece porque o som, ao se propagar, pode encontrar uma parede que atua como obstáculo. Quando o som bate nesse obstáculo, ele é refletido e retorna até a pessoa, que é a fonte sonora, que o gerou por meio de um chamado eco. Tá? É como se eu falasse, a minha voz encontrasse uma barreira e o que eu falei volte para mim. Por isso que a gente escuta 2 vezes. Isso recebe o nome de eco. Aí tem o desenho para representar como acontece. Propriedades do som. Quando batemos uma colher de metal em uma mesa de madeira, em um copo de vidro ou em um caderno, escutamos sons diferentes. Isso acontece porque cada tipo de material faz o som se propagar de determinada maneira, o que produz sons diferentes, como veremos a seguir. Esse fenômeno está relacionado com uma das propriedades do som. Intensidade. Joga para mim, não precisa gritar, joga. Joga para mim, nem sussurrar. Né? Então, falar alto ou falar baixo, né? Então, isso se chama a intensidade da voz, a intensidade do som, tá? Essa intensidade do som é uma propriedade que está relacionada ao volume dele. Por exemplo, o grito é um som forte e tem uma intensidade maior, e o sussurro é um som fraco e tem uma intensidade menor. A altura. Miau! Au, au! A altura é a propriedade do som que indica se ele é agudo ou grave. Os sons agudos, por exemplo, aqueles produzidos por apitos, flautas, violinos ou miado de um gato,
geralmente são mais altos. Por outro lado, sons graves ou grossos, como por exemplo os trombones, os tambores e o latido de um cachorro, são sons mais baixos, tá? Então, os sons mais finos são mais altos, os sons mais grossos são mais baixos. O timbre. Quando escutamos um instrumento musical diferentes, como uma flauta, um violino, podemos perceber que os sons produzidos por eles são bem diferentes. Isso significa que esses instrumentos não têm o mesmo timbre. Assim, sons da mesma intensidade e altura podem ter timbres diferentes, porque as características de cada onda sonora dependem do material que produziu a onda, do som que produziu a onda. Cada pessoa também tem seu próprio timbre de voz. E aí a gente tem a turminha Dom Bosco tocando. Então, instrumentos musicais, existem vários instrumentos musicais, como violão, flauta, pandeiro e muitos outros. Cada um desses instrumentos faz o ar vibrar de um jeito, o que produz sons diferentes. Então, nós podemos classificar em 3 tipos. Nós temos os instrumentos de corda, de sopro e de percussão. Então, os instrumentos de corda, a produção do som acontece quando suas cordas são tocadas, o que faz vibrar o ar ao redor delas. São exemplos o violão, o violino, a harpa e a guitarra. Os instrumentos de sopro, o ar precisa passar dentro de um ou mais tubos para que o som seja produzido. São exemplos a flauta, o saxofone, né, o clavinete, o trombete, tá? E os instrumentos de percussão, o som é produzido quando batemos ou movimentamos os materiais que formam suas estruturas. Alguns exemplos são a bateria, o pandeiro, o tambor e o chocalho, tá? Aí a gente vai então para nossas atividades. Use as palavras do quadro a seguir para completar corretamente a frase. Então, o som é um tipo de energia que se propaga na forma de ondas sonoras. Vou aumentar aqui a letrinha para vocês conseguirem copiar melhor em casa. Ok? Na 2. Qual parte de nosso corpo nos possibilita perceber os sons? Qual é o sentido envolvido nessa percepção? Então, os sons podem ser percebidos por meio das orelhas e do sentido, né, no sentido da audição, tá? Então, o sentido é a audição, né? E a gente usa as orelhas, né, o ouvido para isso. 3. Relacione cada meio de propagação do som ao exemplo correto. Então, meio líquido, a água, o meio sólido, né, o chão, e o meio gasoso, o ar. Escreva uma frase citando uma fonte sonora que você está escutando neste momento, né? Nós estamos escutando então a professora gravando aula, né? Qual que é essa fonte sonora? É gasosa, né? Através do ar, certo? É que a gente pode então, a minha fala ela sai e se propaga através do ar, certo? Então, é a fonte meio gasoso, tá? E a fonte sonora. Vamos lá. 5. Use as palavras do quadro para completar corretamente os retângulos abaixo. Então, fonte sonora, eco, obstáculo, certo? Né? Fonte sonora, ó, quando o som sai para o ar. O eco quando ele bate e retorna, e aqui é o obstáculo onde esse som vai bater, né? Vai chocar-se. Leia a tirinha para responder as questões. Nossa, Joca, diminua o volume dessa televisão. A mãe do Joca está se referindo a qual propriedade de som? Explique. Então, ela está se referindo à intensidade do som, pois falou a respeito do volume da televisão, né? Como está alto é o volume, então a intensidade do som. B. Neste caso, o som da televisão está forte ou fraco? Por quê? Está forte, pois incomodou a mãe do Joca, que pediu para que ele abaixasse o volume. 7. Escreva uma legenda para cada imagem usando uma palavra do quadro por vez. Intensidade, altura e timbre. Então, os instrumentos musicais têm timbres diferentes.
A intensidade do som é a propriedade relacionada ao seu volume. E a altura do apito produz um som agudo. Quando estamos dentro de casa e há muito barulho vindo da rua, podemos fechar as janelas para diminuir um pouco este barulho. Por que isso acontece? Então, as janelas fechadas são barreiras que atrapalham a propagação do som sair, atuando como um obstáculo, tá? Por isso que o barulho fica, quando a gente está dentro de casa e há muito barulho vindo da rua, se a gente fechar a janela, a gente vai diminuir esse barulho. Ligue cada imagem ao tipo de instrumento musical. Depois indique com uma seta as partes do instrumento que vibram para produzir o som, tá? Vamos lá. Tambor, né? O violão, o pandeiro e a flauta. Então, o tambor e o pandeiro são instrumentos de percussão. O violão é um instrumento de corda e a flauta de sopro. Complete a frase corretamente. Nós conseguimos produzir som ao fazer vibrar nossas cordas vocais. A prof vai estar mandando a fotinha para vocês, tá? Dessas atividades. Então, hoje a nossa aulinha é até a página 179, tá? Façam com bastante atenção, eu vou estar enviando as fotinhas agora para ajudar vocês a responder as atividades. Um beijinho aí e até amanhã. Um grande abraço para todos.